Muito bem, a gente se encontra agora no Daf Hei Amud Bet. A gente viu algumas perguntas e respostas de uma conversa entre Rav Nachman e Rav Yitzhak. Rav Nachman perguntou vários psukim, qual a explicação desse passuco e daquele, e Rav Yitzhak foi explicando. Agora a gente está no Daf Hei Amud Bet, na terceira linha pequena de baixo para cima, conta a Gemara a seguinte história. Avuyat vebeseudata, certa vez Rav Nachman, desculpa, voltando uma linha mais, Rav Nachman e Rav Yitzhak, avuyat vebeseudata. Esses dois Chachamim estavam sentados juntos na Seudá. Amarlei Rav Nachman e Rav Yitzhak falou para Rav Nachman e Rav Yitzhak, Leima Marmilta, fala alguma coisa, dá um Dvar Torah no meio da Seudá, pediu um Dvar Torah. Amarlei falou Rav Yitzhak, Achem Rav Yochanan, en mesichim baseudá, shema yakdim kane leveshet ve'avol dei sakana. Falou Rav Yitzhak, não se conversa durante a Seudá. Por quê? Porque quando você conversa, quando você fala, você abre o cané, certo? Tem o cané e o veshet, tem um tenor por onde entra a comida e tem um por onde entra o ar, e quando você fala, você abre do ar, e você pode acabar engasgando e ficar em perigo, certo? Falar de boca cheia, você pode engasgar. Então, não vou falar. Quer dizer, ele falou isso só para dar alguma resposta, mas depois eu falo. Bater de saldo, quando acabar na Seudá, Amarlei, Achem Rabi Yochanan, falou para ele o seguinte, assim disse Rabi Yochanan, Dvar Torah, Yaakov Avinu lo met, Yaakov Avinu não morreu. Amarlei perguntou Rav Nachman, Vechi, Bichdi, Savdu, Savdanei, Vechantu, Chantaiei, Vekavru, Kavraiei. Será que então, se ele não morreu, que fizeram um espeto de graça, eles mumificaram Yaakov Avinu, certo? Era o costume no Egito. Mumificaram ele de graça, enterraram ele de graça. Se ele não morreu, o que fizeram com o corpo? Fizeram tudo isso em quem? Amarlei, Mikrani Doresh, falou para ele o seguinte, olha, eu estou te falando que está escrito no Pasuk, a drachá que sai do Pasuk, Shneimar, está escrito no Pasuk, Ve'ata al tirai avdi Yaakov neum Hashem, agora não tema avdi Yaakov, meu servo Yaakov, assim Hashem fala para Am Israel, Ve'al techat Israel, não temam Bnei Israel, que ineni Mosheachá mirachok, eu vou salvar vocês de longe, quer dizer, mesmo que vocês saiam para a Gelut, vocês vão voltar para a Geulah, Ve'tzarech me'eretz shavim, e suas gerações vão voltar da Galut, certo? Assim Hashem fala para Bnei Israel, ele chama Bnei Israel de Yaakov. Por que chama Bnei Israel de Yaakov? Justamente, não está escrito Bnei Yaakov, Bnei Israel, está escrito Yaakov e Israel, parece o próprio Yaakov. Explica a Gemara, qual é a drachá? Mekish u lezaro. Esse passuco vem conectar ele com a geração dele. Mazaro bachaim, af u bachaim. Do mesmo jeito que os descendentes de Yaakov estão vivos, assim também Yaakov Avinu está vivo, certo? Mas ficou a pergunta. Se ele está vivo, então por que fizeram espeto, por que mumificaram, por que enterraram? Daqui a gente aprende que não se morre de perguntas, certo? Não se morre de perguntas, mas a primeira pergunta realmente fica no ar, só se a drachá é não no sentido literal, de que ele está vivo, mas no sentido espiritual, que a Neshama de Yaakov Avinu está viva, mas aqui tem explicações. Amaravitza, fala Ravitza, Kolomer Rachav Miad Nikrei. Todo mundo que fala duas vezes a palavra Rachav, Rachav era o nome de uma mulher, ela era uma meretriz. Todo mundo que fala o nome dessa mulher duas vezes, Rachav, Miad Nikrei. Na hora ele vira Balkeri, na hora ele acaba saindo dele sêmen. Quer dizer, o nome dela já era como se pensar na mulher. Isso já causava as pessoas a se impurificarem. Amarlei Rav Nachman, Anamina veloch patli. Falou Rav Nachman, olha, eu falo Rachav, não tem problema nenhum com isso, não me causa nada. Amarlei, que camina beyodal memakirá. Falou Rav Yitzhak, não, eu estou te falando de alguém que conhece ela, alguém que já esteve com ela, certo? Aí a pessoa que fala esse nome, isso causa nele essa situação. Mas alguém que não conhece não faz diferença nenhuma. Que a Mifter Miadade, quando eles estavam se separando, indo embora, Amarlei livrechan mar, perguntou, pediu, aparentemente Rav Nachman pediu uma brachá para Rav Yitzhak. Certo? O Rav Nachman estava indo embora, era o rabino dele, e pediu uma brachá. Amarlei falou, bom, aparentemente Rav Nachman pediu para Rav Yitzhak. Amarlei falou para ele o seguinte, eu vou te dar um mashal no que se compara a nossa situação, que está me pedindo uma brachá. Leadam she'olech bamidbar, uma pessoa que estava andando no deserto. Ele estava com fome, cansado, com sede. O matzai lanche perotav metukim, ele encontrou uma árvore com frutas doces. Vetzilonae, uma sombrinha, um oásis no meio do deserto. Ve'amata mai moveret tartav, e passava lá um riozinho. Achad me perotava, ele comeu as frutas da árvore, ve'shatam mimav, bebeu a água do rio, ve'yashav betziló,
e sentou na sombra da árvore. O Kshebekesh lelech, na hora de ir embora, amar, ilan ilan bema varechecha. Ele falou para a árvore, minha querida árvore, como eu vou te dar uma brachá? Imomar lach shiu perotaich metukim, marei perotaich metukim. Se eu te der uma brachá para que suas frutas sejam doces, suas frutas já são doces. Sheyetzilech nae, areitzilech nae. Que você faça uma boa sombra, você já faz uma boa sombra. Shetea mata mai overet tartaich, areia mata mai overet tartaich. Se eu te der uma brachá que passe um rio de água aqui ao seu lado, já passa. Que brachá eu vou te dar, então? Você já tem tudo. Ela, então qual brachá eu posso te dar? Hiratzon shekol nitiot shenotim mimech yu kemoter. Virando a mud, lava mudalef. Então qual brachá eu posso dar para você, árvore? Que todas as frutas que saem e plantam de você, que sejam igual você. Que todas as frutas que pegarem daqui e semearem em outro lugar, que também eles tenham esse mesmo fruto que você tem. Frutas doces, sombrinha e água fresca. Afatá, você também falou, Rav Yitzchak bar Nachman. Bema varechecha, que brachá vou te dar? Im betorá, arei torá. Se é para você ter Torá, você já tem. Im beosher, arei osher. Se é para você ter riqueza, você já é rico. Im bebanim, arei banim. Se é para ter filhos, você já tem filhos. Já tem tudo. O que eu posso te dar de brachá? Eleiratzon sheyut tzetzei meecha kemotcha. A brachá que eu posso te dar é que seus filhos sejam igual você em Torá, em riqueza e em filhos. Certo? Então, essa é a brachá que ele deu. Tano Rabanan, fala Braita. Yoré. A gente falou que tem dois tipos de chuva. Tem um tipo de chuva que é chamado de Yoré, tem um tipo de chuva que é chamado de Malkosh. São dois tipos de chuva, são duas épocas das chuvas, certo? Um que vem antes, um que vem depois. As primeiras chuvas do ano são chamadas de Yoré, as últimas chuvas do ano são chamadas de Malkosh. Agora, por que é chamado de Yoré? Então, fala Braita, Tano Rabanan, Yoré, Shemore et Abriot. להטיח גגותיהם ולהכניס את פירותיהם ולעשות כל צורכיהם. As primeiras chuvas, moré, ensinam, educam, falam para as pessoas, para as briot, que chegou a hora de להטיח גגותיהם, chegou a hora de passar concreto nos telhados, porque vai começar a chover e se eles não tamparem todos os buracos, vai entrar água dentro da casa. O lechnis perotem, colocar as frutas para dentro, as frutas que eles deixaram secando no campo. Essa primeira chuva, que é mais fraquinha, fala, olha, vai começar a chover, você precisa se preparar para o inverno, velasot kol tzorchem, e fazer tudo o que é necessário fazer antes de começar o inverno. Então, a linguagem de Yoré é porque isso moré, isso ensina as pessoas que está chegando o inverno, se prepara. Davar acher, outra explicação para a palavra Yoré, shemarve et haaretz umashke ad tehom, que isso acalma a sede da terra e rega a terra até as profundezas, porque até agora não teve chuva nenhuma, estava tudo muito, muito seco. Então, quando chega essas primeiras chuvas, quando você está com muita sede, você toma água, isso daqui diminui muito a sua sede, assim também com relação à terra. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Talmei Arave, quando chegar, Telem são onde aram a terra, são as partes onde toda a terra arada, Rave, quando ela receber água, ela beber água da chuva, Nachat Gidodea, isso traz Nachat para as pessoas que passam por aqui, porque as pessoas também aproveitam essa água, Berivivim Temogegna, Tzamchat Evarech, aí começa a litzmoach, começa a crescer das plantas, das árvores, das terras, desculpa. Então, Yoré vem Lashon Marve, que alimenta a terra com água. Davar acher, outra explicação, Yoré, Sheyored Benachat, Veno Yored Bezaf. A palavra Yoré representa que desce, que as chuvas descem Benachat, as primeiras chuvas elas vêm com calma e não bezaf, não com raiva, com força. Porém, pergunta a Gemara, Oeno Yoré ela shemeshiret haperot umashtifet azraim umashtifet elanot. Quem disse que a palavra Yoré representa Yored Benachat? Talvez é pelo contrário, talvez as chuvas descem muito forte, a ponto de Meshiret haperot, derruba as frutas que ainda estão nas árvores, o Mashtifet Azraim, o Mashtifet Elanot, inunda as sementes, toda a terra semeada e todas as árvores. Talvez a palavra Yoré vem de Yored Bekoach, Yored Bezaf, que desce com raiva, desce com força. Quem disse que as primeiras chuvas são um pouquinho mais leves? Talmud Lomar, Malkosh. Está escrito Yoré ou Malkosh. Certo? Está escrito que as duas chuvas vêm juntas, de Yoré e Malkosh. Ma Malkosh Livrachá, Af Yoré Livrachá. Igual Malkosh é um tipo de chuva que é Livrachá, que ela traz só Brachá, assim também Yoré, as primeiras chuvas são chuvas de Brachá.
Porém, quem disse que Malkosh é Brachá? Então, pergunta Gemara, Oino Malkosh ela shemepil et abatim umeshaber et elanot umalei et askaim. Malkosh são as chuvas que vêm no fim do inverno. Talvez as chuvas do fim do inverno, se elas são muito fortes, elas causam com mepil et abatim, elas causam com que as casas caiam, quebrem as árvores, a chuva muito forte. Umalei et askaim, tragam, os caim é um tipo de gafanhotos. Quem disse que Malkosh é um tipo de chuva que tem brachá? Talvez Malkosh é um tipo de chuva que estraga as coisas, assim também Yoreh é um tipo de chuva que estraga as coisas, certo? A gente fala no passo que a cada um vai tentar matar, vai dar a matar Yoreh o Malkosh, que vai cair esse tipo de chuva. Quem disse que essas chuvas são chuvas boas? Sim, ve'ai, mishamot, tishmol, mitzotai, asher anotecha. E aí a cada um está escrito, venatati metar artzechem, Yoreh o Malkosh, eu vou dar para vocês metar artzechem, vou dar chuvas, Yoreh o Malkosh. Quem disse que são chuvas boas? Talmud lomar, Yoreh. Mas Yoreh livrachá, Malkosh livrachá. Então, vamos falar que não. A palavra Yoreh representa chuvas de brachá. Agora, volta a primeira pergunta. Ve-Yoreh gufa minalan. Ou seja, no passado está escrito que vai ter Yoreh o Malkosh. A palavra Yoreh e a palavra Malkosh são nomes de chuvas. Chuvas do começo do inverno e chuvas do fim do inverno. Como eu vou saber que essas são chuvas de brachá? No passuco está escrito que a Kadosh Baruch Hu vai dar Yoreh o Malkosh, mas quem disse que são chuvas de brachá? Talvez o passuco está falando que vai ser um ano ruim, vai ser Klalá. Dertiv, agora Yoreh, a gente sabe que não. A gente sabe que Yoreh são chuvas de brachá, Dertiv, porque está escrito no passuco o seguinte, Uvnei Tzion gilu vesimchu ba'Hashem Elokechem, Benei Tzion vão se alegrar com Hashem, que natan lachem et amoreh litzdakah. Moreh é a chuva chamada de Yoreh. Que a Kadosh Baruch Hu vai dar para vocês, Moreh vai dar essa chuva chamada de Yoreh, litzdakah. Essa é uma chuva de tzedakah, uma chuva de bondade. Veyored lachem geshem moreh malkosh barishon. E vai cair para vocês chuvas moreh malkosh no barishon, cada um na sua época correta. Ou seja, a gente vê claramente que a palavra Yoreh representa chuvas positivas, chuvas de brachá. Sendo assim, a palavra Yoreh é de brachá, e a palavra Malkosh é de brachá. Então, quando está no passuco, Venatati metar artzechem Yoreh, o Malkosh está falando de boas chuvas. Tanu Rabanan, fala Braita, Yoreh bemar Cheshvan, Malkosh benissan. O correto é que essa chuva chamada de Yoreh caia durante Cheshvan, no começo do inverno, e Malkosh caia na época de Nissan, o fim do inverno. Até o mer Yoreh bemar Cheshvan, Malkosh benissan, ou enoela Yoreh betishrei, Malkosh beiyar. Quem disse que Yoreh em Cheshvan e Malkosh em Nissan? Talvez a época correta das chuvas é Tishrei e Iyar, porque justamente você falou Cheshvan e Nissan. Então, Lomar Beito, que não, que vai vir na época correta, a melhor época para as plantas. E a melhor época para as plantas é justamente Cheshvan e Nissan. Por isso, quando está escrito no Pasuk, Benatati Medar Tzechem Yoreh, o Malkosh, é na época correta, Beito. Malkosh, porque essas chuvas são chamadas de Malkosh. Yoreh, a gente falou em cima que a palavra Yoreh representa ou que Yored Benachad, ou que isso avisa as pessoas que é hora de guardar, se preparar para o inverno. Agora, a palavra Malkosh, porque as chuvas são chamadas de Malkosh, Amarav Nehilai, Bar Idi Amar Shmuel, Davar Shemal Kashioteyem Shel Israel. É algo que corta a dureza no coração de Bnei Israel. Essas chuvas que vêm no fim do ano, elas são muito necessárias para o fim da plantação, para crescer bem, a gente já vê, para crescer com abundância. Então, se não está chovendo, as pessoas fazem chuva. E aí vem o Malkosh. Então, essa chuva de Malkosh, ela tem esse nome porque ela Malkosh, Malkashiotem Shel Israel, ela corta a dureza no coração de Israel e faz com que eles façam chuva. Deber Abishmael Tana, Deber Abishmael explicavam da seguinte forma, Davar shememalet voa bekashea. Malkosh vem lashon male kash, que ela deixa repleto o cash, as espigas de milho, deixa elas bem repletas, bem ricas, bem grandes. Que quando cai chuva no fim da plantação, quando está prestes a colher, isso daqui deixa as plantas mais cheias. Tem outra explicação para Malkosh, que Malkosh é o que cai na época que tem melilot e kashim, que é a época que você já tem as espigas e o trigo em cima. Já tem o caule e o trigo. Esses são melilot e kashim. Então é chamado de Malkosh, porque são chuvas que caem na época que tem melilot, melilot, kosh, kashim, que é no fim do inverno. Tanu Rabanan, outra braita. Yoreh bemar Cheshvan Malkosh benissan.
essa é a época correta, que Yoreh caia em Cheshvan, começa a chover no começo de Cheshvan, Malkosh que caiam as últimas chuvas em Nissan. Até o Yoreh bemar Cheshvan, o Kislev. Quem disse que o começo das chuvas, o ideal é que seja no mês de Cheshvan? Talvez o início da chuva, o ideal é que seja no começo de Kislev. Em breve a gente vai ver que diferença faz, certo? Se eu não tenho campo, que diferença faz para mim se chove em Cheshvan, se chove em Kislev ou Nissan? Qual a diferença? A gente vai ver em breve. Então, Lomar Beito. Vem o passuco que fala Beito. Vai cair na época correta. Beito Yoreh Malkosh. Sim, está escrito no passuco. Venatati mitar atzechem Beito Yoreh o Malkosh. Ma Malkosh Beito, af Yoreh Beito. Igual Malkosh em Nissan, assim também Yoreh é na época correta em Cheshvan. Tanaida, fala outra braita. Yoreh bemar Cheshvan, Malkosh ben Nissan, de Rabi Meir. De acordo com Rabi Meir, o ideal é que Yoreh caia em Cheshvan e Malkosh caia em Nissan. E Chachamim omrim, Yoreh bekislev. E Chachamim falam que em Yoreh, as primeiras chuvas podem ser em Kislev. Não precisa cair em Cheshvan, pode cair em Kislev, isso também já é bom para as terras. Man Chachamim, quem são Chachamim que falam que as primeiras chuvas pode esperar até que Kislev está em ordem? Amarav Chizda Rabi Yossi, essa é a Shitá de Rabi Yossi. De Tânia, está escrito na Braita o seguinte, agora a gente vai chegar na Nafkamina, qual a diferença quando chove? Aparece na Braita o seguinte, Eizoi Reviari Shonah, as chuvas chamadas de Yoreh, elas são divididas em 3 partes, tem 3 chuvas, tem o começo das chuvas, o meio e o fim. Tudo isso é na época de Cheshvan. Essas 3 chuvas que tem que acontecer no mês de Cheshvan, pergunta a Braita o seguinte, Eizoi Reviari Shonah, quando é considerado o começo das chuvas de Yoreh? A Bechirá Beshoshá Bemar Cheshvan, a primeira chuva tem que cair no dia 3 de Cheshvan, certo? Antigamente o mundo, aparentemente, pelo que parece da Gemara, ele era muito mais organizado, época de chuva, época de verão, então todo ano, aparentemente, pergunta a Braita, qual é o ideal para chover todo ano? Fala a Braita, olha, o ideal é que as primeiras chuvas caiam no dia 3 de Cheshvan, Beinonit, as segundas chuvas, Beshivabo, no 7 de Cheshvan, a Feilá, as últimas chuvas, Beshivá Sarbo, de Rabi Meir, as últimas chuvas caem no dia 17 de Cheshvan. Esse é um ano perfeito, esse é um ano ideal, que as chuvas caem no dia 3, 7 e 17 de Cheshvan. Rabi Yehuda Omer, Beshivá Beyudzainu Besim Beshloshá. Rabi Yehuda fala, não, tem que ser nos dias 7, 17 e 23. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi fala que não são essas datas, o ideal é que as chuvas caiam Beyudzain, Besrim Beshloshá, ou Berosh Chodesh Kislev, que as chuvas caiam no dia 17, 23 e Rosh Chodesh Kislev. Então, daqui a gente vê que, de acordo com o Rabi Yossi, o Yoreh, essas primeiras chuvas podem cair até Kislev. Então, o que aparece na Braita, que em Yoreh, em Cheshvan ou em Kislev, realmente é uma discussão entre Tanaim, quando se espera essas chuvas, se em Cheshvan ou em Kislev. De acordo com o Rabi Yossi, até Kislev, se caírem as chuvas, as primeiras chuvas de Yoreh até Kislev, está em ordem. E agora, na Nafkamina, Vechena era Rabi Yossi Omer, Eina Echedim Mitanim, Ad Sheyagia Rosh Chodesh Kislev. Como a gente vai ver na continuação, grande parte dos taniot, dos jejuns que costumavam se fazer naquela época, e também tem hoje em dia, é quando não chove. Quando chegava Tishrei, Cheshvan, Kislev, e não chovia, quer dizer, chegou a época das chuvas, de Yoreh, e não chove, é um siman muito ruim, é muito ruim porque é muita seca, não vai ter frutas, não vai ter comida, então a gente vai ver, tem um processo aqui, mas os tzadikim começam a jejuar logo em Rosh Chodesh Kislev, de acordo com Rabi Yossi. Ou seja, fala Rabi Yossi, se passaram os dias 17, 23 e Rosh Chodesh Kislev, que deveria ter chovido e não choveu, se começa a jejuar. Não o tzibur, só Yehidim. Pessoas particulares, a gente vai ver pessoas especiais. De acordo com o Rabi Meir, que falou que as chuvas têm que cair no 3, 7 e 17, se chegou o 17 de Cheshvan e não choveu nada ainda, começa o jejum. De acordo com o Rabi Yehuda, que falou 7, 17 e 23, então se chegou o dia 23 de Cheshvan e não choveu, tem que começar a jejuar. Porque quer dizer, já passou a época das chuvas e não choveu, se faz jejum. Então essa é a nafkamina. Mesmo quem não tem campo, essa é a nafkamina quando eu tenho a época ideal para chover. Amarav Chizda Alachá que Rabi Yossi. Rav Chizda Alachá é como Rabi Yossi, que até Kislev, se não choveu, está em ordem. Chegou Rosh Chodesh Kislev e não choveu, começam os jejuns. A mesma matnei lá de Rav Chizda Behalishna, a mesma fala que Rav Chizda passa a Alachá não com relação a Rabi Yossi, e sim com relação a outra coisa.
בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים, רבן גמליאל אומר בשבעה בו. Discutiram Tanakama e Rabban Gamliel quando se começa a pedir chuvas, quando se começa a falar tentar matar livrachá, com relação a lembrar as chuvas, Mashiva Ruach Morida Geshem, a gente já falou que ela é como Rabiuda, que Shmini Atzeret começa a falar Mashiva Ruach Morida Geshem. Agora, quando se começa a pedir as chuvas, embora a gente falou que de acordo com Rabi Yochanan, pedir, lembrar, anda junto, a Halachá não é assim, pedir, lembrar não anda junto. Então, fala Rav Hizda, aparece na Braita, quando começa a se pedir as chuvas, tentar matar, mudar de Barecheinu para Barechaleno, Tanakama fala dia 3 de Reshvan, Rabban Gamliel fala Beshivabo, dia 7 de Reshvan, Amar Rav Hizda, Alachá que Rabban Gamliel, Alachá com Rabban Gamliel, 7 de Reshvan, a gente muda para tentar matar livrar. Então, a gente teve dois assuntos aqui, certo? Com relação à época das chuvas, até Kislev, assim passar para Rav Hizda, que até Kislev, como Rabi Yossi, é aceitável não chover, chegou Kislev, começa a jejuar, e a segunda coisa que a gente viu aqui é quando começa a se pedir as chuvas, que é no dia 7 de Reshvan, e agora Rabban Gamliel. Que manas lá detalhe, como quem vai o que está escrito na seguinte braita, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shamim she'ardu shiva yamim ze achar ze, atamone baem reviá rishonah veshniá ushlishit. Se começou a chover, e choveram 7 dias, ou seja, não 7 dias seguidos, choveu um dia, 7 dias depois e 7 dias depois, essas 3 chuvas são as primeiras, as medianas e as últimas chuvas da primeira época de chuvas, de Yoré. Quem falou que a separação entre as chuvas para ser considerado primeiro, segundo e terceiro é uma diferença de 7 dias? Que Rabi Yossi. Isso vai de acordo com o Rabi Yossi. Rameir falou que as chuvas são dia 3, 7 e 17. São diferenças menores e maiores que 7. Rabiuda falou que as chuvas são 7, 17 e 23. 7 para 17 são 7 dias, 10 dias. Rabi Yossi falou que as chuvas são nos dias 17, 23 e Rosh Chodesh, é 7 dias entre cada um deles. Então, essa braita de Rabban Shimon Gamliel, ele concorda com a opinião de Rabi Yossi, que o ideal das chuvas é cair no dia 17, 23 de Reshvan e Rosh Chodesh Kislev. Amar Rav Hizda alachá que Rabi Yossi. Fala Rav Hizda alachá como Rabi Yossi. Pergunta a Gemara. Bishlema reviá reshona lishol, shlishit leitanot, shniá lemai. A gente dividiu as primeiras chuvas de Yoré em 3 partes. Reviá reshona, shniá e shlishit. Primeiras, segundas e terceiras chuvas do Yoré, dessa primeira parte das chuvas. As primeiras chuvas, como a gente viu, de acordo com o Rabi Yossi, é no dia 17, mas a priori, a opinião de Rabiuda, que era no dia 7, essa é a Halachá, que as primeiras chuvas, que é no dia 7 de Reshvan, é a época correta para cair as primeiras chuvas, no dia 7 de Reshvan, a gente começa a pedir. Ou seja, isso que a gente dividiu o Yoré em 3 épocas de chuvas, primeiras, segundas e terceiras, é porque a primeira é o sinal de que a gente tem que começar a pedir chuvas. Então, chegou o dia 7 de Reshvan, a época de começar a pedir chuvas, como o Rabban Gamliel falou. As últimas chuvas, a terceira parte, é sinal de que tem que jejuar. Se não choveu nem na primeira época, nem na segunda, nem na terceira, é sinal que tem que começar a jejuar. Shniá lemai. Para que tem as chuvas do meio? A gente dividiu o Yoré em 3 partes, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro é o momento de começar a pedir chuvas, chegou a época das chuvas. O último é para te ensinar que se não choveu até agora, começa a rezar. O do meio começa a jejuar. O do meio é para quê? Para que tem essa segunda? Amarevzeira lenedarim. O segundo é relacionado a promessas. Detnan, virando Amud, Vavamud Bet. Alguém que jurou o seguinte: Anoder adak shamim. Alguém que fala, olha, eu não vou comer carne até que chova. E aí começou a chover. Quando ele pode comer carne? As primeiras gotinhas que caíram já pode comer carne? Quando exatamente ele pode comer carne? Então fala Braita o seguinte, a Mishnah o seguinte: Mishierduk shamim achetered reviashnia. Quando começar a chover e chegar a segunda data de chuvas, aí ele pode começar a comer carne. Por quê? Porque mesmo que ele falou, eu não vou comer carne até que chova, e começou a chover, por exemplo, no meio de Tishrei, ele não pode comer carne ainda. Por quê? Porque em Nedarim, em promessas, a gente vai de acordo com a linguagem comum entre as pessoas. Se alguém faz um juramento, eu não vou comer até começar a chover, o normal é que se chama de chuva o que cai na Reviashnia, na segunda época de chuvas do Yoré, nas segundas chuvas.
O cara não fala até quando alguém fala, olha, quando começar a chover eu vou parar de comer carne, a intenção dele não é o primeiro dia que cai chuva. A intenção dele é mais ou menos ali o dia 17 de Reshvan, ou 23, de acordo com as opiniões de Rameir, Abiud e Rabi Yossi. Essa é a intenção dele. Então, quando começar a chover e chegar essa data, ele vai poder comer carne. Então, a Reviá do meio, isso que a gente tem primeira, segunda e terceira parte das primeiras chuvas, é para isso. A primeira data é para você começar a pedir. A segunda data é se alguém jurou não fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa até virem as chuvas, você pega a segunda data como referência. A terceira data é que se passou essa data e não choveu, é hora de começar a jejum. Rav Zevid Amar le Zeitim. Rav Zevid fala, não, tem outra nafkamina, é diferença para as Zeitim, um campo de oliveiras, certo? Um campo de oliveiras, todo campo se tirava PA. Tem partes do campo que se deixa para os pobres. Tem uma parte do campo que se chama PA, um canto do campo eu tenho que sempre deixar para os pobres. Tem o que é chamado de leket. Eu estava colhendo, e na hora que eu estava colhendo, caiu da minha mão parte das frutas, tem que deixar para os pobres se é uma quantidade pequena. E o que é chamado de shrecha. Eu estava colhendo meu campo, de repente eu olho para trás, eu percebi, pulei uma das árvores, pulei um pedacinho. O que você esqueceu, tem que deixar para os pobres. Então, fala a Mishnah o seguinte, Detnan, Mimatai koladam mutarim. Isso que é deixado para os pobres vão lá, entram no campo e pegam. Agora, digamos que eu estou passando num campo, eu estou com fome, e eu vejo lá que tem zeitim que sobraram, de leket, shrecha ou PA. Leket, o que caiu, shrecha, o que foi esquecido, PA, uma ponta do campo que deixaram para os pobres. Quando qualquer um pode pegar? Até quando é dos pobres? Então, fala a Mishnah o seguinte, Mimatai koladam mutarim, a partir de quando todo mundo pode entrar para pegar, Beleket Beshechal PPA, quando todo mundo está liberado para pegar essas três coisas, essas três partes das frutas, que é deixado para os pobres, Mishel Hua Nemushot. Leket Shechal PA, no momento em que passaram as pessoas chamadas de Nemushot, já vamos ver quem são eles, qualquer um pode pegar. Beperet Beolelot, em campos de uvas, a partir de quando eu posso pegar, Mishel Hua Nimba Kerem Veiavou. Quando os pobres entrarem no vinhedo, pegarem, virem de novo, que são as coisas que sobraram, e irem embora. Ou seja, quando os pobres passaram 2 vezes no campo, o campo está liberado para todo mundo. Bazeitim, um campo de azeitonas, um campo de azeitonas quando caírem as segundas chuvas, que é a nossa época que a gente falou, certo? De acordo com o Rabi Meir, 7 de Reshvan, de acordo com o Rabi Uda, 17, de acordo com o Rabi Yossi, 23 de Reshvan, quando caírem essas chuvas, todo mundo está liberado para entrar no campo. Então, a gente perguntou por que tem 3 datas, a primeira, a segunda, a terceira. A primeira para começar a rezar, pedir. A última para começar a jejuar. A do meio, a época de chuvas que libera as pessoas entrarem num campo de oliveiras, de azeitonas, para pegar o que ele quiser. E não, os pobres já abriram mão, já desistiram, já virou de todo mundo. Mas Nemushot, a gente falou que num campo normal, depois que os Nemushot passaram, qualquer um pode pegar o que tem no campo, o que sobrou. O que são Nemushot? Amar Rabi Yochanan sabe de Asli a Tigra. São idosos que eles andam com uma bengala, eles vão pegando de um em um. Se eles passaram, o que eles deixaram está liberado para todo mundo. Rish aqui chamar likutei, batar likutei, é o tipo de pessoa que pega olha, tem azeitona, não tem azeitona, tem alguma coisa, não tem? Se tem, ele pega, se não, ele deixa. O que esse cara deixou, depois que esse pessoal que pega, que vê de um em um o que tem, o que não tem, depois que esse pessoal passou no campo, esses pobres passaram no campo, está liberado. Qualquer um já pode passar lá para pegar. Bom, a gente vai parar por aqui. Tem mais 2 explicações de qual a importância dessa Reviá Shniá, da segunda parte das chuvas. De novo, a primeira, para começar a rezar. A última, porque se não chover até essa época, é hora de jejuar. A do meio, qual o sentido dela? A gente viu 2 explicações. Alguém que jurou não comer carne até a época das chuvas é até essa época do meio. E a segunda explicação, que essa época do meio é o momento no qual é permitido entrar num campo de azeitonas e pegar o que eu quiser. Mesmo a parte que era dos pobres, que a partir dessa época eles já desistiram, porque choveu, já estragou, o que sobrou lá está liberado para todo mundo. Tem mais 2 explicações para essa data, a gente vai ver exatamente na continuação. Escolha.